Quando a protagonista entrou na sala de banquetes, os outros aristocratas começaram a sussurrar com raiva nas suas costas e a discutir o quão absurda esta rapariga parecia. Mas parece que a personagem principal não estava a prestar atenção e estava ocupada a olhar para as diferentes sobremesas que estavam na mesa e a pensar no que deveria comer primeiro. Mas depois decidi que queria começar com algo mais familiar e escolhi o bolo de morango. Depois comecei a comê-lo e reparei que era realmente delicioso, e era incrivelmente macio e tenro. Depois de acabar com este bolo, decidiu procurar outra coisa e olhou alegremente para as outras sobremesas na mesa. Neste momento, outra nobre estava a observá-la e ficou chocada, sem perceber por que é que esta rapariga se comportava desta maneira. Depois disso, começou a discutir com a sua amiga o facto de a protagonista se atrever a vir de forma tão imprópria ao baile imperial, e não compreendia como é que ela se podia comportar daquela maneira. E depois, com um sorriso malévolo a olhar para a cara dela, afirmaram que a personagem principal era realmente muito feia. Mas a rapariga estava familiarizada com tais olhares e sussurros nas suas costas, e estava habituada a gritos de ódio contra ela quando os aristocratas diziam que ela era uma vergonha para todos os nobres. Mas então a protagonista, olhando para eles, pensou que não se importava nada, porque estava orgulhosa por ser uma grande mulher. Por isso não se importava nada. Depois, olhou em volta para tudo o que estava à sua frente e pensou que já tinha feito o que queria fazer por hoje. Por isso, decididamente, deu meia volta e dirigiu-se diretamente para a saída. Enquanto os aristocratas excitados a observavam, e pensou que eles ficariam muito envergonhados por se comportarem daquela maneira. Mas a protagonista não prestou atenção às suas discussões e críticas. Como resultado, estando na carruagem, a rapariga abriu a sua bolsa de cosméticos, de onde apareceu imediatamente uma escova de cabelo que brilhava intensamente por cima da bolsa. Nessa altura, a protagonista pegou nela, penteou o cabelo e pensou no facto de o seu poder como protagonista ser realmente muito marcante e, por vezes, até assustador. Mas pensou com tristeza que hoje tinha sido um dia muito difícil. Tinha de voltar a olhar e a suportar os olhares das outras pessoas. No final, ainda assim, passado algum tempo, a sua mansão apareceu no horizonte e a rapariga chegou, foi imediatamente para casa e foi recebida por outra rapariga que, com um sorriso feliz, cumprimentou a patroa. Mas a protagonista, só relutantemente, relatou que essa rapariga a assustava loucamente e perguntava-se por que é que a tinha ido encontrar. E ela própria pensava mentalmente que estava a ser assustada loucamente por tudo o que a rodeava, pois quem a tinha visto percebia perfeitamente que era de sangue aristocrático. Depois de o protagonista ter passado infeliz e de a rapariga ter informado, de forma desajeitada e zangada, que, de qualquer modo, mesmo que o protagonista tivesse uma aparência tão feia, pelo menos a sua alma devia ser pura. E é claro que a protagonista ficou um pouco magoada com aquelas palavras, mas fingiu que não ouviu e voltou para o seu quarto. Uma vez lá, fez um aquecimento ligeiro, e pensou que os rumores sobre ela já deviam ter chegado ao irmão de Luís. O seu primo Luís era o chefe de família. Por isso, pessoas como ele desprezavam-na só por causa do seu aspecto. Mas depois de a protagonista ter saltado alegremente no local e se ter animado um pouco, porque se apercebeu que só tinha mais algum tempo para suportar tal atitude. Olhou para a sala à sua volta e pensou que devia lavar a cara, pois tinha passado o dia mergulhada em negativismo. E enquanto ia lavar a cara, a rapariga lembrou-se que tinha um nome diferente e que era maquilhadora de uma atriz famosa. Mas essa atriz estava constantemente insatisfeita com o seu trabalho e acusava-a de lentidão. A rapariga com quem a personagem principal trabalhava era insanamente famosa e era muito difícil comunicar com ela. E, em princípio, trabalhar com pessoas populares é sempre difícil. É por isso que ela não conseguia escapar às farpas e mexericos infundados. Também já foi intimidada mais do que uma vez pelas celebridades com quem trabalhou. E a personagem principal acabou por morrer por causa da atriz com quem trabalhava. Afinal, foram atropeladas por um carro juntas. E nesse momento, apareceu um tipo à frente dela que a olhou, pediu desculpa e disse que a tinha matado por engano. E depois aproximou-se da protagonista e disse-lhe que, em troca, faria dela uma protagonista noutro mundo. Depois disso, a rapariga entrou no romance Lucky Bird in a Cage e tornou-se a personagem principal Layla El-Este. E, eventualmente, nesta história, a personagem principal seria enjaulada por 3 personagens principais.
O primeiro é o príncipe, também Duque Lucas, e o terceiro é o marquês. E por fim, no final, Leila Eleste bebe a poção que o príncipe lhe deu e fica com ele para sempre. Por isso, este final pode ser considerado infeliz, e a protagonista, ao recordar este momento, apercebeu-se perfeitamente de que nunca iria querer uma vida assim para si. E por isso, decidiu mudar o curso da história por essa mesma razão. Agiu como uma tola, vestiu-se de forma feia e pareceu ridícula, e até agiu de forma repulsiva para não chamar a atenção para si. E assim, a protagonista tinha a certeza de que nunca acabaria como a verdadeira Leila Eleste. E para que isso não acontecesse, pôs à prova os seus dotes de maquilhagem, porque tinha de fazer tudo o que fosse possível para esconder o seu rosto bastante bonito. Na história, a protagonista é enjaulada por 3 homens, e a razão de todos estes actos era a sua beleza. É por isso que agora a protagonista fazia tudo para não passar pela mesma situação. Mas, no momento seguinte, tirava o secador de cabelo da bolsa de maquilhagem, e enquanto se arrumava, a protagonista pensava no facto de não querer casar com nenhum dos protagonistas. E isso era um problema muito grande para ela, porque a lei do casamento obrigatório no Império devia ser respeitada por todos. E era uma lei que estava em vigor há 1 ano. E ao abrigo desta lei, 3 homens apanharam e puseram a rapariga numa jaula. É a razão pela qual a personagem principal não via a vida fora daquela jaula. E é a razão pela qual este romance foi restringido a maiores de 19 anos. E era realmente arrepiante. Mas, depois de pensar nisso, a protagonista apercebeu-se decididamente de que não iria repetir o destino da sua heroína. E depois lembrou-se da sua vida passada e disse que estava a ganhar dinheiro, mas que tinha morrido de repente, por isso acha que merece viver a sua vida como quer. E se não fosse aquele tipo que a trouxe até aqui, ela estaria a viver a sua vida feliz neste momento. Mas depois de olhar para o seu saco de cosméticos, que não estava longe dela, a rapariga pensou que estava grata pelo menos por isto. Depois disso, começou a recordar os acontecimentos de outrora, quando era 9 anos mais nova. E em lágrimas, não conseguia mesmo acreditar que o romance não percebia por que é que ela era a personagem principal. E depois perguntou-se por que é que aquele tipo misterioso a tinha trazido para este mundo, porque no final, a sua vida era ainda pior do que antes. Depois disso, dirigiu-se em lágrimas ao jovem e disse-lhe que, se ele não tivesse cometido um erro, ela não teria morrido, e perguntou-se como é que ele podia ter cometido tal erro e o que lhe iria acontecer no futuro. Mas, no momento seguinte, enquanto ela soluçava escondida debaixo do cobertor, apareceu um tipo à sua frente e, a contragosto, afirmou que a protagonista estava a chorar muito alto. Por isso, ele não podia continuar a ignorá-la. E depois disse que tinha vindo aqui para realizar um desejo da protagonista. Mas esse desejo deve estar de acordo com o mundo dela. E certamente não fora dos limites da razão. Mas a entusiasmada Leila Eleste só se perguntava se ela só tinha um desejo. E depois, o tipo descontente virou-se e disse que, se a rapariga não queria pedir-lhe um desejo, ele se ia embora. Mas ela, entusiasmada, pediu-lhe que ficasse porque tinha mesmo um desejo. E então ela brilhou literalmente e pediu ao rapaz que lhe desse uma mala de maquilhagem. Mas ele olhou para a cara dela e perguntou-lhe se ela tinha alguma coisa sob a forma de um pequeno saco. E quando a protagonista lhe deu o saco, a magia rodopiou à volta deles. E no momento seguinte, nesse saco que brilhava com uma luz intensa, foram colocados todos os artigos necessários. E depois, olhando para a rapariga, o rapaz perguntou-lhe se já estava satisfeita com o seu desejo, mas acrescentou que ainda era muito cedo para usar o saco e pediu que o protagonista não lhe telefonasse mais. E, finalmente, recorda este momento em que a rapariga afirma que este rapaz só vinha quando queria, mas que em breve ela iria crescer e eu só tinha de esperar um pouco mais. E depois lembrei-me que, na história original, Leila Eleste ficou rodeada de homens após a sua cerimônia de passagem à maioridade, e por isso era extremamente importante passar a cerimônia sem chamar a atenção. E então ela pensou que tudo ia ficar bem. Afinal, ela já tinha suportado a humilhação dos outros durante demasiado tempo. Depois disso, virou-se tristemente para Deus e pediu-lhe que a salvasse do fim da sua história. No final, uma criada foi à casa da personagem principal de manhã, bateu à porta e disse-lhe que tinha vindo acordá-la. Depois, afirmou que a patroa tinha acordado muito cedo. Mas, quando entrou, encontrou a protagonista,
que estava totalmente vestida como de costume. E então, perguntou sem jeito se a patroa tinha dormido bem. E Leila Eleste apenas admitiu, sem jeito, que tinha estado a maquilhar-se diligentemente desde esta manhã e que estava a fazer tudo para parecer feia. Depois admitiu que, por muito bons que fossem os seus dotes de maquilhagem na sua vida anterior, agora o progresso era claramente evidente. Mas depois olhou para a empregada com um ar desagradado e perguntou-lhe por que tinha vindo tão cedo e pediu-lhe que lhe dissesse o que ia fazer, e depois podia ir-se embora. Mas ela lançou um olhar de desagrado a Leila Eleste e disse que tinha vindo comunicar o pequeno almoço e pediu à rapariga que descesse. Depois, dirigiu-se para a porta e, no último momento, voltou atrás e pediu a Leila Eleste que se comportasse como uma jovem de família aristocrática, porque o barão tinha muitos problemas e para ela. E depois, olhando para a rapariga com um ar sério, disse que o barão já estava a passar por um mau bocado, mas ela só estava a piorar as coisas. E nesse momento, a rapariga, loucamente surpreendida, ficou parada no mesmo sítio, sem perceber se aquelas palavras lhe eram realmente dirigidas. Mas depois, levantou-se do seu lugar e gritou, perguntando quem é que devia ter vergonha dela. Afinal de contas, o irmão era a pessoa que tinha comido muito mais do que ela. Mas enquanto descia as escadas, pensava que tinha razões para agir daquela forma, mas não percebia o que se passava com aquela rapariga e por que agia assim. E depois passou resolutamente pelas empregadas, pensando que devia ter esperado um pouco mais, e depois, finalmente, tomaria uma decisão, e poderia sair desta casa. Momentos depois, a protagonista encontra-se à entrada da sala de jantar e cumprimenta o irmão, desejando-lhe um bom dia. Depois de tomar o pequeno almoço, perguntou a Leila Eleste se tinha demorado tanto tempo a arranjar-se. Mas, nesse momento, a rapariga senta-se à mesa. Já sabia perfeitamente que o irmão ia começar a fazer-lhe comentários sobre tudo o que tinha acontecido ontem, e afinal, tinha toda a razão. Mas ela só lhe perguntou calmamente o que havia de errado com o vestido, porque tinha gostado muito dele. Mas ele só me perguntou, a contragosto, por que é que a irmã dele o achava bonito. Era esquisito e emplumado, e não tinha nada de atrativo. Mas ela apenas sorriu para o irmão e perguntou-se por que é que ele lhe estava a dizer aquilo. Afinal de contas, toda a gente tinha gostos completamente diferentes em termos de roupa. Por isso, ela tinha direito ao seu gosto particular. Mas, nesse momento, ele olhou para ela com ar infeliz e disse-lhe que, independentemente do que Leila Eleste pensasse para si própria, teria de se vestir de forma diferente para a cerimônia de passagem à maioridade. Caso contrário, ficaria sozinha para o resto da sua vida. E foi esta frase que chocou a rapariga. Se o irmão soubesse por que é que ela se vestia daquela maneira, não se teria comportado assim. De facto, Leila Eleste queria muito conhecer alguém e queria casar-se, mas não tinha dinheiro para isso porque era a protagonista. E no momento seguinte, levantou-se do seu lugar e disse ao irmão que ia primeiro. Mas ele apenas sorriu para a irmã e disse que parecia que a rapariga sabia ofender-se e que tinha envergonhado a família. E quando saiu da sala de jantar, cerrou o punho com infelicidade, perguntando-se se o irmão achava mesmo que ela estava a desonrar a família. Depois da cerimônia de passagem à idade adulta, tudo seria como tinha de ser, e ela estava mesmo decidida a cumprir o que tinha prometido. No final, no dia da cerimônia, a personagem principal, como de costume, vestiu a roupa mais ridícula e depois, olhando em volta para as criadas loucamente excitadas, que ficaram surpreendidas com a sua escolha, com um sorriso, pensou que tinha realmente tentado glorificar-se. E depois, ao entrar na sua carruagem, refletiu que devia estar repulsiva, pois era isso que ela mais queria. No final, enquanto ia a caminho, lembrou-se que a cerimônia de passagem à maioridade é a festa da família imperial, onde se realiza a cerimônia de passagem à maioridade das raparigas. E a verdadeira Leila Eleste já tinha sido apanhada por 3 homens na cerimônia a tentar aproximar-se dela. E para agradar a rapariga. E ainda enfrentou os ciúmes de uma das raparigas, que começou a intimidar a protagonista a partir desse mesmo dia. E depois de pensar nisso, Leila Eleste apercebeu-se com tristeza que o seu futuro era terrível, e ficou contente por ter um diário. Nunca pensou que um diário na sua bolsa de maquilhagem a pudesse ajudar. Depois, pensou que estava muito grata a esse homem, pois foi nesse diário que toda a sua história foi escrita. Depois disso, tentou convencer-se a si própria, com as mãos a tremer, de que tudo iria correr bem e que ela iria, sem dúvida, ultrapassar a situação.
Por isso, quando teve de se dirigir ao Palácio Imperial, saiu imediatamente da carruagem, pensando que o seu passageiro embaraço lhe garantiria um futuro mais seguro. Então, teve de lidar com a situação, porque agora não seria a personagem principal. Depois, pensou com entusiasmo no facto de se ter preparado para este dia durante todos os seus 9 anos neste mundo. Por isso, assim que as portas se abriram à sua frente, os aristocratas entusiasmados que olhavam para ela não queriam acreditar e pensaram que Leila Eleste tinha enlouquecido se chegasse à cerimônia de passagem à idade adulta daquela maneira. E não entendiam como é que isso era possível. E ninguém disse àquela rapariga que ela tinha um aspecto inadequado. Mas, nesse momento, a protagonista pensou apenas no facto de que a reação das pessoas do bairro era exatamente a que ela queria obter e o seu plano funcionou na perfeição. Mas, no momento seguinte, o seu olhar voltou-se para a rapariga que tinha entrado. Era a mesma Charlotte, e então toda a gente voltou a sua atenção para o seu vestido. E afirmaram que esse vestido estava exposto no camarim do Rafael. E as raparigas discutiam o facto de este vestido nem sequer estar à venda. E era realmente exclusivo e insanamente belo. Mas a protagonista Kip olhava tristemente para a Charlotte e pensava que tudo devia começar em breve. E no momento seguinte, soou a voz de um cavaleiro, que anunciou solenemente que o imperador e a imperatriz tinham chegado, e o seu jovem príncipe chegaram. Depois, anunciaram também a chegada do Duque Lucas e do Marquês. E assim, se reuniram os 3 protagonistas. E a partir desse momento, começou a cerimônia. E então o homem anunciou que, desta vez, iam ter uma cerimônia de passagem à idade adulta, e que os filhos do conde iriam primeiro. E então, a rapariga curvou-se para cumprimentar o imperador e a imperatriz, e eles felicitaram-na pela sua maioridade e informaram-na de que esperavam loucamente pela contribuição desta rapariga para o império. Mas ela apenas olhou para eles com um sorriso e afirmou que se esforçaria sempre por melhorar o seu império. E o príncipe apenas olhou para ela com um sorriso e ficou em silêncio. E depois, ao olhar para esta fotografia, Leila Eleste pensou que, apesar de compreender por que estava a fazer tudo isto, tinha um pouco de inveja. Afinal, se a história do caso não tivesse sido tão triste, ela não se teria comportado de forma tão vulgar e talvez pudesse ter encontrado o seu destino e ser loucamente feliz com este jovem. Mas era inútil pensar nisso agora, porque nesse momento foi anunciada a sua saída e foi-lhe pedido que se aproximasse do imperador, e a rapariga fez uma vênia para cumprimentar o soberano. E ele, sem jeito, felicitou Leila Eleste pelo seu dia de maioridade, e Leila Eleste, sem jeito, agradeceu ao homem. Fui para as escadas e pensei que o mais importante era não cair. Mas, de repente, a mão de alguém tocou-a e empurrou-a, e a protagonista voou pelas escadas abaixo. E no final, apercebeu-se claramente que havia uma pessoa, porque não conseguiu cair. Mas quando levantou os olhos e olhou para as pessoas à sua volta, viu o desprezo indisfarçável que lhe era dirigido e os sorrisos de todas aquelas pessoas que se achavam muito melhores do que ela. Mas depois a protagonista, com lágrimas nos olhos, olhou para os 3 principais personagens masculinos e disse que agora estavam todos ocupados, ou com outras raparigas ou noutras empresas. E por isso percebeu que tinha conseguido o que queria e que nenhum deles estava interessado em mim. Por isso, ela pensou que tinha feito a coisa certa. Mas, por alguma razão, enquanto se dirigia para a saída, pensou que, apesar de ter feito a coisa certa, se sentia muito estranha. Mas, nesse momento, a janela inesperada virou-se para dizer o nome da rapariga. E depois, a protagonista virou-se entusiasmada para a pessoa que a tinha chamado. Mas afinal, era a Charlotte, que olhando para a protagonista parecia bastante entusiasmada. E outro aristocrata virou-se para a Charlotte e perguntou-lhe se estava bem. Mas, nesse momento, a rapariga olhou sorridente para o protagonista e disse que estava tudo bem. Mas, agora mesmo, ela viu algo que a chocou profundamente, porque nem ela conseguia olhar para uma cara tão feia, e por isso perguntou a outra rapariga se Leila Eleste era realmente uma aristocrata. E ela achou isso realmente incrível. Mas Leila Eleste não pareceu prestar atenção ao seu comentário até que as 2 personagens principais se aproximaram e chamaram Charlotte com um sorriso. E então, Leila apercebeu-se, em choque, que o Duque Lucas e o Marquês estavam a aproximar-se deles agora. E então, ela apercebeu-se, em pânico,
que não podia definitivamente cruzar-se com ninguém durante a cerimônia de passagem de testemunho. Por isso, em pânico, despediu-se e fugiu imediatamente. E o Marquês apenas se aproximou de Charlotte, olhou infeliz para o protagonista e perguntou-se se seria mesmo uma rapariga, porque ele nunca poderia sequer pensar que existem pessoas tão feias. Perante tal observação, a Charlotte decidiu sorrir, mas manteve-se em silêncio. Entretanto, Leila Eleste corria em pânico, pensando que tinha de chegar a casa o mais depressa possível, porque uma vez terminada a cerimônia, não havia mais nada que aprendesse. Mas, no momento seguinte, foi confrontada com um jovem e entrou em pânico, tentando perceber quem estava agora à sua frente. Que agora olhava para ela com desprezo e dizia que Leila Eleste devia ter uma visão terrível se não tivesse reparado nele. Mas, no momento seguinte, entusiasmada, saltou de imediato e, pedindo desculpa ao príncipe, pensou que tinha sido um fracasso total, pois por mais que tentasse não deixar que ninguém reparasse, ainda assim ficou frente a frente com o protagonista. E então, ela fez uma vênia e fugiu imediatamente, entusiasmada. E o príncipe apenas se virou e olhou-a de relance. Depois expirou e pensou que não podia acreditar que Leila Eleste fosse tão feia. Embora tivesse ouvido muitos rumores sobre esta mulher e Leila Eleste não se enquadrasse de todo na família imperial, era duvidoso que esta rapariga fosse de sangue nobre. Mas naquele momento, vendo a sua inquietação, Charlotte virou-se para ele e, sorrindo, perguntou a Sua Alteza em que é que ele estava a pensar. E então, aproximando-se de Charlotte, o rapaz, ou com um sorriso, disse à rapariga que não estava a pensar em nada de importante. E ele próprio pensou que agora os pensamentos sobre Leila não eram importantes, porque estava na companhia de uma bela rapariga. Mas, mesmo agora, a memória da personagem principal ocupava-lhe a cabeça. A rapariga tinha um perfume agradável, que não lhe ficava nada bem. E ele não compreendia como é que uma rapariga podia ser tão má na maquilhagem e na roupa ao mesmo tempo, mas continuar a cheirar tão bem. Como resultado, no dia seguinte, enquanto a protagonista estava no seu quarto, o seu irmão entrou de rompante, loucamente desagradado, e logo à entrada chamou Leila Eleste pelo nome. Mas a rapariga apenas olhou para o irmão com os olhos cheios de lágrimas e pensou que não estava com disposição para falar com ele agora. Mas o irmão apenas assustou a rapariga freneticamente para lhe dizer que tinha de haver um limite para o seu comportamento. Depois, acrescentou que o pai da protagonista era o antigo chefe de família e que acharia a rapariga nojenta se descobrisse o que ela tinha feito. E informou que não podia continuar calado. Mas nesse momento, lembro-me do meu pai, sem me aperceber. Leila Eleste estava contente por ele estar morto. Depois desse dia, começou a viver com o primo, e, em princípio, a sua vida podia ser considerada mais pacífica, o que a alegrava muito. Mas o irmão disse calmamente que, depois de Leila Eleste se casar, ele também se casaria com ela. Depois, o protagonista, chocado, anunciou que, a partir de amanhã, iria enviar cartas de proposta de casamento a todas as famílias que preenchessem os seus requisitos. Mas o irmão limitou-se a dizer calmamente que, se alguma família decidisse aceitar Leila Eleste, ele enviá-la-ia definitivamente para essa família. E até lá, ela devia ficar em casa sem fazer nada. Depois disse-lhe que era tudo o que queria dizer, deu meia volta e foi-se embora. Nesse momento, Leila Eleste reparou na rapariga, que olhou para a protagonista com um sorriso e disse que agora podia ficar tranquila, porque sabia que Leila Eleste adivinhava desde o início a sua relação com o primo de Leila. Depois, com um olhar matreiro, disse que agora teriam uma relação ainda mais especial, deu meia volta e saiu da sala. E pensou que já era a altura de casar Leila Eleste, para que não causasse tantos problemas. E depois de ficar no seu quarto, a protagonista pensou que tinha feito um bom trabalho, mas estava triste por não poder revelar o seu verdadeiro rosto agora. Mas apercebeu-se de que o faria perante uma pessoa decente. E apercebeu-se de que, apesar de o seu plano se ter desviado do seu rumo, tudo ficaria bem. E dentro de um ano, já não teria de esconder o seu rosto. Depois disso, abrindo a janela e olhando atentamente para a paisagem, pedi a mim próprio para ser paciente, pelo menos mais um pouco, para ter um bom futuro. Finalmente, passaram vários meses desde que ela foi expulsa de casa, e as estações do ano estavam a mudar suavemente e sem pressa. E também a primavera. Mas, à exceção do irmão e da intimidação da noiva,
nada de especial aconteceu. E era isso que a protagonista queria. Mas ela sentia que lhe faltava alguma coisa e estava zangada com a situação. E depois gritava sobre o facto de, em 10 meses, ninguém ter aceite a sua proposta ou casado com ela. Mas, nesse momento, entra no seu quarto uma criada que, calmamente, informa Leila Leste de que o seu irmão a tinha chamado. E a própria protagonista apenas se perguntava, entusiasmada, por que razão ele a teria chamado, mas simplesmente aceitou vir. Depois, afirma mentalmente que a rapariga que era sua criada já não trabalhava como criada, porque tinha assumido um lugar mais importante nesta mansão, nomeadamente o de maltratar constantemente a personagem principal. E, ao andar pelos corredores, pensou que houve alguns momentos em que lhe apeteceu bater nessa rapariga, mas teve de se conter, porque era indecente e ela não podia fazer isso. Mas, no final, as suas reflexões foram interrompidas pelo facto de a porta não se abrir. Depois, olhou para o seu irmão, loucamente feliz, que olhava para a irmã com um sorriso, e ela não percebia por que é que ele estava tão alegre. E informou-a de que, finalmente, o seu pedido de casamento tinha sido aceite. E, com um sorriso, perguntou-lhe se o protagonista conhecia ou sabia de um tal Duque Lucas, que era o senhor da Mansão do Norte. Depois disse que esse homem tinha sangue imperial no sangue, pelo que a sua irmã tinha muita sorte, pois era o melhor candidato para ela. Especialmente porque, segundo os rumores, este Duque Lucas em particular foi banido da sociedade precisamente por causa da sua aparência. E depois, com lágrimas de felicidade nos olhos, afirmou que ela e este tipo seriam o casal feio perfeito. Leila Eleste só reparou que o barão se tinha permitido falar assim do duque, mas depois começou a refletir que nunca tinha ouvido o nome do jovem na história original. Mas pensou no facto de, pelo menos, não se ter cruzado com as 3 personagens principais do romance. Mas, para a distrair das suas reflexões, o irmão disse-lhe que ia mandar empacotar imediatamente os pertences da protagonista e que a enviaria ao duque. Mas o rapaz levantou-se de má vontade e perguntou-lhe por que é que ela queria arrastar isto. O Duque Lucas podia mudar de ideias e perguntou-lhe se ela assumia a responsabilidade, e resolutamente gritou que já estava farto do comportamento da irmã e que, por isso, a sua decisão não era para ser discutida e que, se a rapariga não quisesse difamar a sua honra, devia fazer as malas e preparar-se para partir. No final, no dia seguinte, a protagonista chegou e ficou infeliz, pensando que, fosse quem fosse aquele homem, ela tinha sido enviada para ele, e achava que era demasiado. Embora compreendesse a razão da situação, era suficientemente cruel para a expulsar da sua própria casa. Afinal, ninguém sabia ao certo se, de repente, este homem era velho ou mau. Mas, passado algum tempo, ela ficou chocada em frente ao homem que lhe disse que estava muito contente por Leila Eleste ter vindo ter com ele tão depressa. E depois olhou bem para ele e não conseguiu acreditar. Era este o homem a quem chamavam feio. Ela continuou a olhar para ele em choque, e depois o jovem, um pouco surpreendido com este comportamento, perguntou-lhe sem jeito se Leila tinha algum problema. Mas ela assegurou-lhe calmamente que estava tudo bem, mas admitiu mentalmente para si própria que este não era o tipo de homem que se esperava ver. Afinal, apesar de, por causa das sardas e dos seus olhos estreitos, este homem não corresponder aos padrões de beleza do Império, tinha proporções faciais perfeitas e um cabelo deslumbrante, e, na opinião da personagem principal, era realmente insanamente atraente. Mas ela admitiu com tristeza que o problema com este rapaz era claramente a sua personalidade. Mas tentou convencer-se de que as primeiras impressões, por vezes, enganam, e que talvez ele fosse uma pessoa completamente diferente. Mas no momento seguinte, arrancando-a das suas reflexões, foi abordada pelo Duque Lucas, que a observou e lhe disse que tinha contado com o maior número de coisas que ela traria consigo. E, olhando para a cara preocupada dela, reparou que também esperava que a carruagem fosse um pouco maior, por causa da quantidade de coisas. Mas ela só pensou, sem jeito, que o irmão tinha decidido gozar com ela dessa maneira, e deu-lhe uma carruagem velha e maltrapilha. Por isso, ficou triste por ninguém ter tomado conta dela até ao fim. Mas achava que era de esperar. Mas ao ver a sua tristeza, o Duque Lucas decidiu mudar de assunto e, calmamente, informou-a de que Leila Eleste parecia cansada depois da longa viagem e sugeriu-lhe que descansasse um pouco hoje para poderem falar amanhã. Mas nesse momento, para sua surpresa,
A rapariga dirigiu-se a ele com toda a determinação e disse que seria melhor falarem agora, pois não estava cansada. E olhando atentamente para o Duque Lucas, perguntou-lhe onde deviam ir para continuar a conversa, mas ele apenas disse calmamente à rapariga que o seguisse. Depois pediu a Winston, o mordomo, que ajudasse Leila Eleste com a bagagem. De repente, o homem veio a correr ter com ela, e pegando num saco pesado, disse-lhe que a bagagem estaria à sua espera no quarto. A rapariga agradeceu-lhe sem jeito e seguiu o duque. E pensou para consigo que aquele homem estava a ser suficientemente educado. No entanto, parecia que ele era muito distante e frio. Além disso, ele era um duque, pelo que era estranho que aceitasse um pedido de casamento da filha de um simples barão. Depois, olhando para a sua silhueta enquanto ele caminhava à sua frente, apercebeu-se de que, desde a sua chegada, a sensação de inquietação não a tinha abandonado. E queria descobrir imediatamente o que o duque queria dela. E já percebia como iria investigar. Acabaram por se sentar no escritório a beber uma chávena de chá, e o homem disse-lhe que lhe parecia que Leila Eleste era uma pessoa bastante curiosa, e que por isso se perguntava imediatamente por que é que ele tinha aceite a sua proposta. Depois, olhando para a cara embaraçada da rapariga, ele admitiu que só tinha duas razões. A primeira é que não queria que os rumores e os mexericos continuassem a incomodá-lo, pois incomodavam-no um pouco. E a segunda é que a família deles está misturada com a família imperial. E então a rapariga, loucamente surpreendida, perguntou o que ele queria dizer. Mas o duque explicou calmamente que, após a morte do seu irmão, a sua mulher tornou-se duquesa e começou a governar o ducado. Foi por causa da linhagem imperial que ele decidiu não perder o seu estatuto, pelo que decidiu não arruinar a sua reputação. Foi por esta razão que a mansão precisava de uma amante para vigiar a mansão. Leila Eleste ouviu-o com atenção e, calmamente, disse que percebia do que ele estava a falar, e depois perguntou que rumores estavam a incomodar o jovem. Mas ele, sem jeito, admitiu que havia rumores de que estava interessado em rapazes, porque ainda não era casado. E a protagonista olhou para ele chocada e não soube como reagir. E o personagem principal olhou para ele chocado e não soube como reagir. Mas, no momento seguinte, o Duque Lucas interrompeu o constrangimento para Ma informar de que tinha um sobrinho, após o que ela explicou à rapariga que era o filho do seu falecido irmão e que era o filho dele que era suposto ser o duque. O sobrinho era o seu próximo sucessor, e por isso a sua mulher não tinha responsabilidades conjugais. Depois olhou para Ulekwa, a rapariga, e disse que era essa a razão pela qual tinha escolhido a personagem principal, porque ela não estava obviamente interessada. E se a sua mulher não passasse dos limites, ele prometia entregar todos os seus bens à mulher. Depois disso, disse que já tinha dito as suas condições e que queria ouvir a personagem principal. Mas ela olhou calmamente para ele e disse que tinha mesmo uma condição. Passado algum tempo, Winston, o mordomo, conduziu-a ao seu quarto, e Leila Eleste, admirando o quarto, apercebeu-se de que era, de facto, um quarto digno de uma futura duquesa, porque estava, de facto, incrivelmente decorado e enfeitado. E olhando à sua volta, Leila Eleste apercebeu-se de que era, de facto, um nível completamente diferente. E era a primeira vez que via um quarto tão bonito, e então pensou que seria bom viver numa casa como aquela durante um ano. E lembrou-se das condições que tinha dito ao jovem. Então, a rapariga afirmou enfaticamente que as suas condições eram que após o casamento oficial, um ano mais tarde, ele deveria ter iniciado a sua morte. Mas ao ver a cara de espanto dele, ela entrou em pânico e explicou que não ia morrer de verdade, mas apenas queria que uma pessoa como ela desaparecesse do império para sempre. E depois de pensar nas suas palavras, o rapaz disse que, se ela quisesse mudar de personalidade, seria bastante difícil. Mas seria possível se ela se mudasse para outro país. Afinal, o problema seria fácil de resolver e perguntou se a protagonista concordava com isso. E ela anunciou alegremente que tudo o que queria do Duque Lucas era uma nova identidade. E acrescentou com um sorriso, para que o homem não se preocupasse com os rumores, pois, ao contrário do Duque, havia sempre rumores à sua volta. Mas, nesse momento, deparou-se com o ar mais sério do jovem que lhe perguntou se a futura duquesa não se importava nada com esses rumores. Mas quando ele viu a cara de surpresa dela, disse que, de qualquer modo, já tinham resolvido todas as questões e propôs marcar uma data para a cerimônia.
Como resultado, agora que estava na sua casa de banho e se lembrava de todos estes acontecimentos, Leila Eleste afirmou que tinha esperado por este momento durante 10 anos e que só lhe faltava 1 ano, pelo que tinha a certeza de que tudo iria correr bem. Mas, indo ao espelho e olhando para o seu reflexo, pensou no facto de que, no início, a sua relação com o Duque seria bastante tensa, mas ela também não precisava de amor. Depois, olhou em volta com mais confiança e apercebeu-se de que, dentro de 2 meses, iriam casar-se e ela só teria de esperar. Por isso, decidiu que queria passar o ano sem problemas. Como resultado, na manhã seguinte, para fazer toda a maquilhagem habitual e vestir a roupa habitual, a protagonista olhou-se ao espelho e pensou no facto de a maquilhagem ter ficado realmente adequada à sua personalidade. E perguntou-se se seria capaz de o fazer. Depois saiu do quarto, pensando que o Duque Lucas se tinha oferecido para jantar com ela hoje, o que era bastante surpreendente. Mas, ao sair da sala, reparou numa sombra que se movia e, com um sorriso, olhou para trás, para a pessoa que estava ali à espreita. E viu que havia uma criança à espreita ao virar da esquina. Por isso aproximou-se e cumprimentou-a, e achou que o rapaz era muito parecido com o Duque Lucas. Então, era o sobrinho dele. Mas quando ela se aproximou, o rapaz assustou-se. E nesse momento, Leila Eleste pensou que ele parecia um verdadeiro anjo. Mas, nesse momento, esse anjo exigiu que uma rapariga tão feia não voltasse a aproximar-se dele. E então, ela ficou chocada por não perceber que ele tinha acabado de dizer uma coisa dessas. Depois disso, enquanto ela estava em choque, o rapaz fugiu rapidamente. E passado mais algum tempo, a protagonista estava à mesa de jantar, enquanto o Duque Lucas e o sobrinho comiam. E então a rapariga pensou no facto de que estava muito desconfortável neste lugar, porque a atmosfera aqui era muito diferente da atmosfera quando comia com o irmão. Mas, nesse momento, o seu sobrinho Miguel foi abordado pelo Duque Lucas, que lhe perguntou se o rapaz já tinha cumprimentado a sua futura tia, e depois informou-o de que, se ainda não o tivesse feito, deveria fazê-lo agora. Mas Miguel apenas olhou para a rapariga à sua frente e cumprimentou-a, antes de informar o tio de que já o tinha feito. E o protagonista, recordando o momento em que se conheceram, pensou que, aparentemente, o rapaz tinha tanto medo dela que decidiu não a contactar mais. Embora não fosse a primeira vez que ela não era vista como um ser humano pelas crianças. Mas, no momento seguinte, foi distraída dos seus pensamentos pelo som de um talher a cair e reparou que o rapaz, freneticamente excitado, tinha deixado cair o garfo. Mas o seu garfo foi imediatamente servido pela empregada. E depois, olhando para esta fotografia, Leila refletiu que Miguel parecia um rapaz loucamente ansioso, embora uma criança fosse sempre uma criança. Mas no momento seguinte, quando olhou para ele, viu que o Miguel estava preocupadíssimo. E era estranho porque ele tinha deixado cair os talheres outra vez. E então, a rapariga percebeu claramente que algo estava errado. Então, olhou atentamente para a criada enquanto esta entregava os talheres ao rapaz e reparou no olhar de desprezo insano que ela tinha no rosto. Depois, viu que os outros criados também estavam a falar e a sussurrar nas costas dele. E então, uma Leila Eleste preocupada apercebeu-se de que havia demasiada pressão sobre a criança e não podia ignorá-la. Por isso, foi diretamente ao mordomo e, quando ele apareceu, perguntou-lhe uma coisa. E ele ficou literalmente radiante e disse que tudo seria preparado de imediato. E depois, ordenou às criadas que fossem diretamente para a cozinha preparar alguma coisa. E no momento seguinte, apareceu outra porção de comida à frente da protagonista, e para choque de todos, ela começou a cortá-la em bocados pequenos para ser mais fácil de comer. E no momento seguinte, entregou novamente um prato à empregada e pediu que esse prato fosse colocado à frente do jovem patrão, após o que informou a rapariga de que as facas e os garfos utilizados pelo jovem patrão pareciam insanamente pesados. Por isso, exigiu que, da próxima vez, fossem substituídos por algo mais leve. E, passado algum tempo, o rapaz já estava mais satisfeito e começou a comer calmamente a sua comida. E Leila Eleste, loucamente feliz, observava-o e afirmava que parecia que a criança estava realmente muito mais calma. Mas depois de ter refletido tensamente sobre o facto de que conhecia o sentimento melhor do que ninguém, porque era constantemente confrontada com esses olhares penetrantes, porque ela própria tinha passado por isso, apesar de ter sido obrigada a fazê-lo. E por isso, sabia que esta criança estava a passar por um momento muito difícil.
Mas, enquanto pensava isto, estava a ser observada de perto pelo Duque Lucas, que parecia estar a tentar desvendar os seus verdadeiros motivos e as razões do seu comportamento. Finalmente, quando a refeição terminou, o jovem fechou-se no seu gabinete e refletiu que a rapariga não era realmente o que ele esperava que fosse. E depois admitiu para si próprio que ainda não conseguia esquecer Leila desde o seu primeiro encontro. Afinal, quando a viu pela primeira vez, a rapariga tinha franzido o sobrolho e olhado para o Duque Lucas como se ele fosse uma espécie de lixo. E foi esse olhar que o encheu com o olhar de um príncipe que tinha insultado publicamente o seu próprio irmão. Depois disse-lhes como eram terríveis. E nesse dia, o rapaz não conseguiu levantar a cabeça de vergonha. Mas continuava a não perceber por que é que não conseguia esquecer os olhos e o cheiro do perfume de Leila. Por isso, quando viu um pedido de coragem da feia baronesa Leila, disse imediatamente ao mordomo para aceitar o seu pedido de casamento. E depois pensou com satisfação que podia finalmente ver essa rapariga com os seus próprios olhos e sentir novamente o seu cheiro. Mas depois esfregou a cabeça, infeliz, e perguntou-se em que é que estava a pensar, porque os olhos e o rosto da rapariga tinham mudado imenso durante este tempo, e agora tudo parecia muito diferente. Mas depois de pensar nisso, lembrou-se que, tal como antes, não estava à procura de amor. Por isso, tudo o que precisavam era de uma relação mutuamente benéfica. E começou a pensar que tudo isto tinha acontecido por causa da maldita família imperial. Depois disso, pensei que foi o antigo deus lobo que deu origem à família imperial, e infelizmente, ele também tinha esse sangue. A história deste império começou quando um lobo se apaixonou por uma mulher comum. Mas o problema é que os lobos só se apaixonam uma vez na vida. Por isso, o deus lobo que só podia amar uma parceira e o império que honrava esse deus lobo era um lugar onde o romance e o amor eram valorizados. No entanto, devido ao casamento de conveniência, o conceito de amor começou a desaparecer da vida das pessoas do império. E o casamento e a família tornaram-se comuns. E para conseguir o verdadeiro amor, a nobreza começou a ter amantes e amantes. E pensar nisso tudo. O conde apercebeu-se que era exatamente o mesmo para os seus pais, e que era por isso que os pais do rapaz não se amavam verdadeiramente, mesmo depois de os filhos terem nascido. E Michael, o seu irmão mais velho, acabou por morrer durante a infância num acidente de viação. Por isso, Lucas achava que não estava a fazer a coisa certa quando se envolveu num casamento de conveniência. E pensou no facto de que a pessoa que um dia lhe tinha feito muito mal acabou por se tornar sua mulher. E era um casamento político de aristocratas. E depois, o homem pensou que era apenas um romance desnecessário. E ele estava cansado disso. Ele só queria uma união suficientemente forte, e nada mais. Um pouco mais tarde, enquanto os mordomos serviam o chá a Leila Leste e ao Duque, Lucas informou-a de que as condições que tinham acordado anteriormente tinham sido escritas no contrato. E caso contrário, ele estava pronto para levar as alterações. E depois de ler o documento, a rapariga apercebeu-se de que aqui começava a parte sobre a sua nova identidade. Havia um pequeno país que venerava os artistas. E a pessoa que lá apareceu de repente foi uma jovem que outrora tinha sido uma nobre de baixa patente, mas agora era livre, e por isso tinha vindo para esta cidade. E então, enquanto Leila Eleste estava a ler tudo isto, o homem perguntou-lhe se queria arranjar alguma coisa. Mas a rapariga sorriu e disse que não se importava porque a história era muito boa e agradeceu ao homem. Mas ele só olhou para ela com atenção e disse que não percebia por que é que a rapariga queria tanto mudar de identidade. Mas ele disse que o assunto não lhe dizia respeito porque ele tinha a sua própria condição, ou seja, o casamento. A rapariga não percebeu muito bem por que é que ele disse aquilo, por isso concordou. Mas perguntou-se por que é que o Duque não se importava com as condições dela. Afinal, se ele era mesmo um membro da família imperial, então o Duque Lucas podia casar com qualquer pessoa. Mas depois de o olhar com atenção, Leila Eleste admitiu que tinha mais uma pergunta, e perguntou-lhe por que é que, se o casamento era tão urgente, não podiam casar logo, e por que é que estava estipulado no contrato que tinham de casar depois de maio. Mas ele, calmamente, informou-a de que tinha de passar por uma cerimônia de maioridade antes de poder dar início ao casamento oficial. E então, Leila Eleste interrogou-o horrorizada. E literalmente não podia acreditar que aquele homem à sua frente fosse mais novo. Mas ele não entendeu bem a reação dela e perguntou-lhe se havia algum problema. Mas a rapariga olhou para o rapaz
e disse que estava tudo bem. Só não se apercebeu de que o rapaz podia ser mais novo. Depois, diante dele, por tal reação, mas ele exalou calmamente e disse que nunca lhe tinha contado a sua idade, razão pela qual Leila Eleste não fazia ideia, e disse que ela não tinha mesmo de se preocupar com isso. Depois, estendendo-lhe uma pena, ofereceu-se para assinar o contrato se ela concordasse. Mas quando Leila Eleste aceitou a pena e a examinou, reparou que até a ponta da pena tinha uma pedra mágica presa a ela. E era a primeira vez que ela via uma pedra tão grande. Mas pensou que isso não importava. O seu futuro marido era um duque, por isso não era surpresa para ele. Depois, ela estendeu-lhe o contrato e disse-lhe que já o tinha assinado, e ele aceitou-o e agradeceu à rapariga. E no momento seguinte, Winston, o mordomo, trouxe uma pequena tina de água para perto dele, e o protagonista ficou a olhar espantado, sem perceber por que é que precisariam de algo assim. Mas, no momento seguinte, colocou o documento na banheira, e este brilhou intensamente. Depois de ver o vídeo e a surpresa no rosto de Leila, Lucas explicou calmamente que, na sua família, era assim que se tratavam os documentos que requeriam confidencialidade, e que usava uma caneta especial com um cristal, bem como uma tinta especial, mas a rapariga afirmava calmamente que era como se fosse magia. Mas depois, calmamente, deixou o assunto para trás e disse que o seu sobrinho iria entrar na academia no início do verão e que voltaria depois de ele lá chegar. Assim, a rapariga não tinha de se preocupar muito. Teria a mansão só para ela. Logo a seguir, estende-lhe uma cópia do contrato e, depois de o aceitar, a protagonista sorri e deseja as maiores felicidades ao Duque Lucas. Mas ele informou-a calmamente de que faria o possível para ser um bom marido para Leila este ano e desejou-lhe também as maiores felicidades. Mas, no momento seguinte, assim que ele foi deixado sozinho, lembrou-se imediatamente da personagem principal, que relatou que tal procedimento com documentos era mais parecido com magia. E então percebeu que apenas a família imperial sabia da existência de magia no Império. Mas Leila Eleste era apenas a filha de um barão. Depois disso, pensou no dia em que tinha sido ridicularizado por Leila. Mas o homem admitiu para si próprio que, por alguma razão, lhe parecia que a aparência e o aspecto da rapariga tinham mudado muito desde então. Mas o cheiro do seu perfume era exatamente o mesmo. Mas ele não conseguia aceitar tais mudanças, e não sabia como se comportar e de onde vinham tais sentimentos estranhos em relação a ela. No final, enquanto a rapariga ia para o seu quarto com o mordomo, reparou que no jardim havia muitas flores, e olhando para elas com tanta alegria, perguntei-me por que é que eram tantas. E o mordomo explicou calmamente que o antigo Deus tinha dado à sua amada hortênsias azuis, porque se assemelhavam à cor dos seus olhos, e que estas flores só crescem no jardim do Duque Lucas. E depois, a protagonista escrutinou o mordomo Winston e confessou que nem sequer sabia disso. Mas o desajeitado mordomo Winston pediu à rapariga que fosse um pouco mais silenciosa, porque agora ela era a dona da mansão, e por isso não podia dizer uma coisa dessas. E então, a rapariga insanamente desajeitada percebeu imediatamente que a observação do mordomo era muito apropriada. Por isso, teve-a imediatamente em conta. E depois, um pouco mais calmo, o homem sugeriu que bebessem chá neste local, e a protagonista concordou alegremente e dirigiu-se ao miradouro. E aí, refletiu sobre o facto de ainda se sentir muito desconfortável por ser tratada de forma tão formal. No entanto, graças ao duque, sentia que em breve seria livre e esperava que tudo corresse como desejava. Mas, no momento seguinte, ouviu um ruído estranho e, por isso, virou-se para trás e gritou, perguntando-se quem estaria nos arbustos. Mas aquele que se escondia apenas se mexia. E então, a rapariga assustada e frenética pensou que talvez alguém a quisesse atacar agora. Ou talvez estivesse ali uma fera. Então levantou-se do seu lugar e foi até as flores para ver o que se escondia ali. E, cheia de determinação, empurrou-as imediatamente para o lado para ver quem estava ali. Mas reparou que nas flores estava um jovem cavalheiro loucamente envergonhado e assustado, que, sem encontrar uma desculpa, apenas perguntou de má vontade à protagonista por que é que uma mulher feia como ela não parava de olhar para ele. E então, só a contragosto, se apercebeu que todas as palavras que o Miguel lhe tinha dito terminavam com ele a chamar-lhe feia. E nesse momento, o rapaz assustado pediu à rapariga que se afastasse e não olhasse para ele,
pois estava a ficar com medo. Mas ela apenas olhou para ele com atenção e perguntou ao cavalheiro se era isso que ele lhe queria dizer. E depois, pensou que não podia deixar que este tipo de comportamento continuasse. Por isso, sorriu e disse ao Miguel que não queria que ele continuasse com aquele comportamento. Mas ela tinha um ar tão assustador que o Miguel mudou imediatamente de cara e, sem jeito, pediu à rapariga que o ajudasse a tirar a Hortência que estava presa em todo o lado. Leila Eleste olhou para ele com atenção e concordou. Depois aproximou-se dele, pegou no ramo e disse-lhe que tinha de o arrancar com muito cuidado. Depois, perguntou-se por que é que ele tinha posto uma coisa daquelas no cabelo. Mas quando o desfez, pegou imediatamente no rapaz, deitou-o no chão e perguntou-lhe o que estava ali a fazer. Mas ele só disse, de má vontade, que não tinha nada a ver com a Leila. Mas, no momento seguinte, ela reparou numa outra folha e tirou-a do cabelo do Miguel. Mas, no momento seguinte, o rapaz ficou literalmente chocado com o quão bonita Leila Eleste lhe parecia, e por isso, durante algum tempo, ficou a olhar para ela em silêncio, sem encontrar qualquer resposta correta. Mas, no momento seguinte, fugiu dela, loucamente assustado, e ordenou-lhe que não voltasse a tocar-lhe, pois estava loucamente enojado com isso. Mas, no momento seguinte, foi abordada pelo mordomo Winston, que perguntou se o jovem cavalheiro estava aqui. Mas a protagonista, sem responder, perguntou se o Miguel era sempre tão malvado. Mas o mordomo apenas tentou explicar, sem jeito, que o rapaz era apenas muito tímido. Por isso, pediu que a protagonista o compreendesse e não se zangasse. Mas ela apenas comentou, de má vontade, que essa era provavelmente a razão pela qual Miguel estava a agir daquela forma. Por fim, no dia seguinte, o mordomo Winston disse-me que o jovem cavalheiro não tinha experiência com pessoas, porque passava muito tempo sozinho, e a rapariga acalmou-se um pouco. Depois disso, o mordomo ofereceu-se para lhe fazer uma pequena visita guiada à mansão, e assim, Leila Eleste deu uma vista de olhos pela mansão, e no início achou que era muito fácil perder-se aqui. Mas, para sua surpresa, Winston, o mordomo, disse-lhe que ainda não tinham visto a mansão toda e que amanhã lhe mostraria outro sítio. E ela, sem jeito, não percebia se a casa deles era tão grande e não percebia como podia viver numa mansão tão grande. Por fim, encontrou os cozinheiros na cozinha e um homem aproximou-se dela e disse-lhe que era o responsável pela cozinha do Duque Lucas e que se chamava Cooper. E ele parecia estranhamente estranho enquanto falava com a rapariga. E ela olhou para ele sem jeito e pensou que este cozinheiro tinha uma expressão realmente horrível na cara. E este homem nem sequer escondeu o seu desgosto por ela, e apenas a informou calmamente que tinha feito o jantar para ela. Mas a rapariga saiu da cozinha pensando que nada tinha mudado e não ficou surpreendida. Mas, ao sair, reparou que alguém estava a correr pelo corredor. Então, aproximou-se da esquina e perguntou o que é que o jovem cavalheiro estava ali a fazer. Mas ele estava escondido na esquina, tentando esconder a sua presença da rapariga. No momento seguinte, ela espreitou pela esquina e sorriu alegremente, perguntando ao Miguel o que é que ele queria fazer na cozinha. Mas ele perguntou a Miguel, sem jeito, se não conseguia deslocar-se na sua própria casa. E a observação de Leila deixou-a muito desconfortável, mas ela sorriu. Perguntou se o Miguel queria tomar uma chávena de chá com ela e disse-lhe que eu lhes levaria uma sobremesa deliciosa. E olhando atentamente para o rapaz, disse-lhe que aqui cresciam frutos muito saborosos e perguntou-lhe se era verdade. Mas o Miguel, envergonhado, desviou o olhar e disse que a fruta deles ainda não se comparava com a da capital, mas disse que a fruta que tinha sobrevivido ao rigoroso clima do norte tinha um sabor muito doce. E ao ouvir isto, a personagem principal brilhou literalmente e ofereceu ao Miguel que comessem uma tarte juntos e que, entretanto, o rapaz lhe contaria um pouco mais sobre o norte. Mas ele só perguntou com má vontade se a personagem principal achava que ela era demasiado curiosa. Depois disso, enquanto ela não se apercebia do que se estava a passar, o rapaz disse que gostaria de ensinar algo à rapariga, e ela teve de o fazer. E depois, olhando para ele, a protagonista pensou que, em princípio, o rapaz era mesmo muito giro e inocente. No final, enquanto estavam na festa do chá e loucamente insatisfeito, o Miguel perguntou-lhe por que é que a protagonista só usava aquelas roupas. Mas ela ficou calada durante algum tempo e disse com um sorriso que gostava das roupas. Mas o rapaz insatisfeito disse que se as pessoas feias se casarem, é provável que tenham um filho ainda mais feio.
Mas a protagonista tinha reparado, a contragosto, que a criança estava inquieta. Mas já tinha estranhado bastante o facto de o rapaz continuar a falar de pessoas feias, e pensou se deveria dizer ao rapaz que não era bem assim. Mas, no momento seguinte, olhou para ele com atenção e perguntou-lhe quem lhe tinha dito tal coisa. Era uma parvoíce dizer que não se podia casar com um homem feio. Mas ele apenas perguntou, surpreendido, qual era o problema. E então, Leila Eleste explicou-lhe calmamente que era simplesmente errado. Mas, aos olhos dela, o Duque Lucas não era nada feio. Mas Miguel explicou calmamente que era porque o tio dele era um pouco mais bonito do que a rapariga. Mas ela apenas sorriu e perguntou-se se o Miguel teria visto os olhos do jovem, pois eram de facto muito bonitos. Mas o Miguel informou-a calmamente que a mãe lhe tinha dito que o pai e o tio eram pessoas feias. E ela tinha dito que ele também era feio, porque era parecido com o pai. E nesse momento, a protagonista aproximou-se dele com entusiasmo e perguntou-lhe se era verdade. Porque ela literalmente não acreditava numa coisa dessas. Porque o Miguel se parecia mesmo com os anjos, ela não via como é que aquele rapaz podia ser assustador. E condenava loucamente aquela mulher por ter dito coisas tão horríveis ao seu próprio filho. Sobretudo porque era uma mentira descarada. Depois disso, Leila Eleste disse que, aparentemente, após a morte do marido, a mulher abandonou a mansão, deixando o filho para trás. E já tinham passado muitos anos desde que a protagonista tinha vindo a este mundo. Mas ela não se conseguia adaptar e sentiu que estava prestes a ser envergonhada. Então, apercebeu-se que devia ter comido. Mas quando olhou para o prato onde estava a sobremesa que queria comer, esta não estava lá. Depois, virou o olhar para o ligeiramente agitado Miguel, que se esforçava por fingir que não tinha nada a ver com o desaparecimento da sobremesa. E então, Leila Eleste, sem se zangar com ele, perguntou-lhe se o rapaz tinha mesmo assim tanta fome. Mas ele, calmamente, informou-a de que tinha acabado de faltar ao almoço. Nessa altura, ela limpou-lhe a boca, que ele tinha coberto de comida, e disse-lhe que isso era simplesmente imperdoável e que ele tinha de comer bem. Depois disso, sugeriu sorridentemente ao Miguel que, pelo menos por agora, ela tomaria conta dele. Depois disse que era contra, de qualquer maneira. E olhou para Leila com um olhar determinado de que a rapariga não devia casar com o tio dele, porque ele era contra uma coisa dessas. Depois, saiu a correr da sala, entusiasmado, e a protagonista que olhava para ele pensou que, de facto, o tio do Miguel também não estava particularmente ansioso por constituir família, especialmente com ela. Mas, no momento seguinte, foi distraída dos seus pensamentos por uma criada que lhe perguntou se a protagonista tinha comido o suficiente, e depois disse que a rapariga devia começar a cuidar do seu corpo. E disse-lhe que, a partir de agora, não se atrevesse a oferecer doces ao jovem senhor. Mas quando ela lhe perguntou a razão disso, apenas lhe disse calmamente que o rapaz tinha certas regras que não deviam ser quebradas. Depois disse à personagem principal que hoje o tinha ajudado a quebrar essa regra. E depois de estar no seu quarto a secar o cabelo, a protagonista lembra-se de tudo o que aconteceu durante a sua discussão com a empregada. Ainda não percebia por que é que tinham regras tão estranhas, e quando perguntou à empregada, esta perguntou-lhe se Leila Eleste ainda não percebia o porquê das regras. Porque os aperitivos e as sobremesas eram proibidos de acordo com a dieta do jovem senhor. E o próprio senhor ditava que um rapaz devia cuidar bem do seu corpo e da sua pele. Mas o protagonista olhava para ela e perguntava-se o que tinham em mente quando proibiam uma criança de fazer uma coisa daquelas. Porque era uma regra realmente terrível, e ela ficou sem palavras. Nesse momento, a criada disse algo que deixou Leila muito chocada. Disse que o jovem senhor não era assim tão bonito e que, por isso, tinha de cuidar cuidadosamente da sua aparência e que, no futuro, seria capaz de encontrar uma parceira adequada para si. Depois disso, a criada riu-se e disse que era uma pena que a protagonista não tivesse sabido cuidar de si desde o início. Mas, no momento seguinte, a heroína principal não aguentou, mas a empregada apenas perguntou, de má vontade, o que é que a rapariga queria dizer. E, nesse momento, ela estava literalmente a arder de raiva, e perguntava-se se a criada estaria agora a falar a sério sobre algo assim. E exigiu que ela a olhasse de novo na cara e repetisse tudo o que lhe ia dizer sobre o jovem patrão. Depois, pondo de lado o secador, a rapariga admitiu com tristeza que era uma pena que, naquele momento,
o mordomo Winston tivesse entrado e se tivesse oferecido para lhe mostrar o novo quarto. Embora pensasse com desconforto que ainda não tinha percebido o que teria feito com aquela criada. A sua atitude de ignorar a empregada era comum, porque já lhe tinha acontecido inúmeras vezes. Mas com este rapaz era diferente, porque ele ainda era uma criança e não se podia dizer-lhe nada sobre a sua aparência. Era simplesmente nojento e inaceitável. Depois, pensou com má vontade no facto de todas aquelas pessoas terem feito o rapaz passar fome só para o manter magro. E fazer dieta enquanto se cresce era realmente um verdadeiro pesadelo. Depois, pensou no facto de ter tentado inúmeras vezes acalmar-se, mas não conseguiu. Por isso, estava decidida a falar com o Duque para tomar uma decisão. Passado algum tempo, o jovem regressou à mansão, e os criados fizeram fila para o cumprimentar, mas ele começou por perguntar se havia novidades durante a sua ausência. Mas no momento seguinte, reparou no sobrinho, que estava um pouco mais acima nas escadas, e perguntou-lhe imediatamente como estava e se tinha alguma coisa para lhe dizer. Mas, nesse momento, Miguel sorriu infeliz, perguntando-se se o tio queria mesmo casar com aquela rapariga feia. Mas ele apenas informou calmamente o rapaz que a rapariga não era feia e pediu-lhe que o sobrinho parasse de falar assim. Mas ele disse calmamente que a rapariga era mesmo feia e que tinha muitas sardas e sobrancelhas tortas, o que era muito feio. Depois confessou que, quando olhava para os olhos dela, desejava ter visto melhor a sua cor. Mas, no momento seguinte, estava furioso e disse que isso não importava, porque Leila Eleste era muito feia. Mas Lucas informou calmamente o sobrinho de que, nesse caso, se Leila Eleste era feia, eles também o eram. Mas informou calmamente que eles não eram tão feios como esta rapariga. E depois, já no escritório e sentado na sua cadeira, o homem perguntou-lhe se era só isso que o sobrinho queria dizer. E disse que não achava que o sobrinho fosse tão longe com esta conversa, se fosse esse o único motivo da conversa. Mas afirmou enfaticamente que tinha realmente mais alguma coisa para lhe dizer, e perguntou por que é que pessoas pouco atraentes podiam entrar no seu quarto privado. Depois, explicou que tinha dado um conselho pessoal àquela feia Leila durante o jantar, mas que, quando voltou para o quarto, se tinha perguntado se a rapariga estaria zangada com ele. Mas, nesse momento, reparou na conversa quando a criada gritou com o protagonista e informou que estava agora no quarto do jovem patrão. Mas, loucamente desagradado com o protagonista, perguntou se havia alguma regra na casa deste duque que permitisse gritar com os patrões. E depois olhou atentamente para o tio e disse-lhe que o quarto era dele, por isso as regras do quarto deviam ser dele e não de mais ninguém. E ele, calmamente, disse que compreendia o sobrinho e prometeu que eles tratariam do assunto. E depois os mordomos desejaram ao rapaz um bom descanso. E ele apenas fugiu rapidamente, escondendo tudo. E depois, olhando atentamente para o mordomo de Winston, o Duque Lucas perguntou o que já tinha acontecido. E este, calmamente, informou que o Duque já tinha ouvido a parte principal. E houve também um ligeiro mal-entendido entre a duquesa e a criada. Mas não só a criada, como todos os trabalhadores ignoraram a duquesa. Depois, voou com cuidado, e o mordomo perguntou-lhe como é que o próprio Lucas gostaria que a sua futura mulher fosse tratada nesta casa. E este, apenas hesitante, informou que primeiro tinha de ouvir o que se passava exatamente com a rapariga. Nesta altura, estava sentada no seu quarto a tomar notas e a pensar se o que tinha escrito seria suficiente. Estava a fazer uma versão melhorada da dieta do jovem mestre, em que lhe era permitido comer sobremesa uma vez por dia. Depois, perguntou-se sem jeito se isso não deveria ter sido escrito no contrato. No entanto, não podia mudar nada agora, por isso esperava que resultasse. Depois de me ter visto ao espelho, tentei convencê-la de que tudo iria correr bem na mesma. Depois, ela admitiu, sem jeito, que não estava habituada a ver-se com aquela cara. Mas, de repente, o Duque bateu à porta do seu quarto e perguntou se podiam falar, e então a rapariga frenética apercebeu-se de que não tinha aplicado a maquilhagem, e por isso não sabia o que fazer. Mas quando o Duque Lucas ouviu o barulho, calmamente pegou na maçaneta da porta para a abrir. Mas, nesse momento, a rapariga assustada saiu imediatamente a correr do quarto na sua forma normal e perguntou ao homem se estava tudo bem. Mas o homem olhou para ela com atenção, pediu desculpa pelo atraso e perguntou se podia entrar. Ela sorriu sem jeito e convidou-o a entrar.
pensou no facto de ser a primeira vez que Duque Lucas a vinha ver pessoalmente e não sabia o que se passava. Acabaram por ficar sentados na sala, sem jeito, e a primeira a quebrar o silêncio foi Leila Eleste, e olhando atentamente para o Duque Lucas, pediu a palavra. E nessa altura, a protagonista anunciou, sem jeito, que tinha ouvido dizer que o jovem cavalheiro estava a fazer dieta, e explicou que o rapaz ainda era muito novo para se conter com a doçura. Especialmente porque tinha um corpo em crescimento, e se perguntava se uma refeição por dia poderia causar problemas, porque ainda era muito novo. Mas o homem perguntou sem jeito se Miguel gostava de doces, e informou-a sem jeito de que, quando estavam juntos, ele não os comia. Depois expirou e admitiu que Miguel nunca lhe tinha falado disso, por isso não fazia ideia. Então, uma Leila Eleste entusiasmada pensou que, aparentemente, apesar de serem uma família, não sabiam nada uns dos outros, e disse que, quando estavam juntos, o Miguel comia doces e parecia muito feliz. Depois, com um punho cerrado, diz que os criados lhe disseram que o rapaz era feio, e se ele continuasse a comer doces, ficaria ainda mais feio. Então, com um olhar determinado para o Duque, Lucas disse: "Qual é o objetivo dessas palavras? Afinal de contas, o mais importante era que ele fosse feliz." Por isso, perguntou-se se o Duque Lucas gostaria de mudar a criada do jovem senhor, pois ela estava sempre a olhar para o rapaz com um olhar insanamente desdenhoso. E doía-lhe muito ver esta imagem. Mas, nesse momento, o Duque Lucas olhou-a com atenção e disse-lhe que a rapariga tinha mudado muito desde criança e que não percebia por que é que ela agora tinha tanta pena do Miguel. E perguntou-lhe se isso tinha a ver com o facto de ela agora considerar essa criança exatamente como ela própria, após o que ele imediatamente recordou uma imagem da sua infância. E relatou que era bastante fácil lidar com os olhares de desprezo, pois Miguel teria de enfrentá-los de qualquer maneira quando saísse para a sociedade. E assim, levantando-se resolutamente de seu assento, informou a menina para descansar mais um pouco, e ele foi cuidar de seus negócios. Mas, nesse momento, o protagonista seguiu-o até ao andar de cima e pediu-lhe que parasse. E ela pensou no facto de nem sequer ter pensado no facto de esta personagem não estar na história original. E, portanto, este homem não devia conhecer Leila. Mas olhando para o seu olhar frio e penetrante, a rapariga não fazia a mínima ideia do que se tinha passado entre os dois. No final, o rapaz chegou de manhã e começou a comer o seu almoço, que tinha sido posto na mesa pela empregada. E depois de olhar para o almoço e de o provar, o Miguel disse que tinha um sabor horrível. Mas, nesse momento, a empregada agarrou-lhe a mão com força e informou-o de que não era permitido tocar-lhe na cara, porque o efeito da massagem ainda estava presente, e por isso, não lhe era permitido fazer uma coisa dessas. Mas ele só olhou para a rapariga e disse-lhe que ainda tinha comichão na cara por causa de ontem. Mas a empregada disse, a contragosto, que isso era a prova de que a massagem estava a resultar. E o Miguel não discutiu. Apenas concordou. Depois pensou em como a comida sabia mal. Depois lembrou-se da Leila. E pensou em como não havia desde ontem. E agora já nem sequer comiam juntos. E a protagonista, nesta altura, comia alegremente no seu quarto, pensando que o Duque tinha informado pela última vez que ela podia descansar. Mas pensava que, provavelmente, ainda valeria a pena estudar e gerir a mansão. Mas, apesar disso, continuava a trabalhar no seu quarto, e primeiro pendurava as cortinas e pedia ao mordomo Winston que lhe trouxesse uma cortina bonita, e se um convidado viesse inesperadamente ter com ela, seria conveniente falar atrás da cortina. E estava também a arrumar o seu diário e a sua bolsa de maquilhagem, porque se lembrava muito bem que tinha escrito a sua primeira crítica depois de ter lido o romance. E no seu diário procurou arduamente o nome de Lucas, mas por mais que procurasse, não havia registro de um homem. E assim a protagonista ficou a pensar no que teria acontecido, porque era óbvio que o Duque Lucas já a tinha visto antes. Foi por isso que aceitou o seu pedido de casamento. Depois disso, o protagonista ficou a pensar que tipo de personagem era a rapariga quando era criança, antes de se apoderar do seu corpo. E então, resolutamente, abriu as cortinas e gritou que não entendia nada e não sabia o que fazer. Mas naquele momento, Michael parecia estar nas suas costas e perguntou o que ela estava a fazer aqui. Mas, nesse momento, ela virou-se assustada para ele, e quando o rapaz olhou para a cara dela, gritou com medo, perguntando-se quem estaria agora à sua frente. No final, passado algum tempo, o protagonista, sentado no sofá a falar com o Miguel
E este descontente informa que a rapariga era muito feia. E sempre foi muito feia. Mas ela tentou explicar que era ela, e pediu ao Miguel que não gritasse tanto, mas ele apenas disse que não conseguia acreditar numa coisa daquelas e que se perguntava se ela tinha mesmo aquele aspecto. Mas ela disse que era mesmo assim. E perguntou-se se o Miguel continuaria a chamar-lhe feia, porque agora achava que não era assim tão feia para o rapaz. Mas ele não conseguia acreditar que Leila Eleste tinha aquela aparência. Por isso, perguntou-se sem jeito: será que ela usou algum tipo de magia para ficar assim? Mas ela perguntava-se se o Miguel achava mesmo que era magia. Nessa altura, o Miguel informava-a, a contragosto, que se não era magia, não percebia como é que uma pessoa podia mudar numa só noite. Ele tinha a certeza que a rapariga tinha usado magia de beleza. Mas depois fechou a boca e percebeu que tinha falado demais. E, olhando para a cara de assustado dele, Leila perguntou-se se Miguel pensaria que ela era uma feiticeira. E ele apenas perguntou, receoso, como é que a rapariga sabia uma coisa dessas. Depois levantou-se do seu lugar e disse que era um segredo que as outras pessoas não podiam saber. E perguntou-se se os outros aristocratas já sabiam de magia. Depois, a rapariga pediu-lhe, sem jeito, que não contasse a ninguém. Mas ela disse calmamente que não tinha intenção de o fazer. Mas jurou que, se contasse a alguém, seria castigada pelo próprio Deus. Ela pensou que tinha cometido um grande erro, mas no momento seguinte, o Miguel aproximou-se dela e pediu-lhe para não contar a ninguém sobre a existência dos magos. Mas ela só olhava para o rapaz e perguntava-se se realmente existiam magos e feiticeiros no Império, e perguntava como é que o rapaz tinha essa informação. Mas ele dizia que a protagonista era estúpida por não os distinguir. Os magos e os feiticeiros são muito diferentes uns dos outros. Os magos também podiam ser chamados de alquimistas, e usavam pedras mágicas e medicamentos, mas não trabalhavam com os recursos da magia. Mas os feiticeiros eram o oposto. Lidavam com o mana, e a sua existência era mantida num segredo bem guardado. E então, a protagonista, entusiasmada, pensou que não sabia que existiam pessoas assim, embora se lembrasse da passagem em que o príncipe usava a sua magia. Mas nem sequer pensou nisso. Mas este rapaz parecia loucamente excitado. E depois perguntou a Leila se ela era uma feiticeira. E se, afinal, ela tinha mudado de cara de um dia para o outro. Mas ela disse calmamente que, apesar de não ser feiticeira, conseguia pôr-se bonita. Mas ele apenas pediu com admiração que a rapariga lhe mostrasse como se fazia, e afirmou enfaticamente que também ele queria loucamente ser tão bonito como a protagonista era agora. Depois, pegando nela pela ponta da manga, olhou-a com um ar suplicante e pediu-lhe que a tornasse mais bonita. E olhando para o seu rosto, Leila Eleste não compreendia literalmente como é que o rapaz podia tornar-se ainda mais belo, embora ele fosse originalmente muito bonito. Depois pensei no facto de que o jovem cavalheiro tinha um complexo em relação à sua aparência. Odiava-se a si próprio por ter nascido com uma cara feia. Os seus pais tinham lhe dito isso desde criança. E, eventualmente, as pessoas ensinaram-no a julgar um homem pela sua aparência. Foi por isso que ele se tornou naquilo que é,